Eu quero pedir para os irmãos já abrirem as suas Bíblias no livro de Romanos. O pastor Gustavo citou esse texto até hoje. Romanos capítulo 12. Um texto muito conhecido. E eu falei, Senhor, mas será que essa palavra é uma noite de adoração, uma noite de celebração, uma noite de exaltarmos ao nome do Senhor? O Senhor vem com uma palavra dessa, o que tem a ver, né? E eu fiquei meio relutante a semana toda, e orando, pedindo a direção até ontem. Eu e o pastor Gustavo conversamos, e ele falou para mim assim, a palavra está no pente, tá tudo certo? Eu falei, até agora tá, se o senhor não mudar nada até amanhã, né? No caso, é o dia de hoje. Mas glória a Deus por essa palavra. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, diz assim: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, a gente tem acompanhado aí na internet, até mesmo no seu trabalho, quem pega ônibus, quem bate papo por aí, você está numa fila no supermercado, no banco, e você conversa com as pessoas e parece que está todo mundo meio perdido, assim, não dá? O mundo parece que tá uma bagunça, não dá? É só eu que acho isso. Tem uns caras aí que... Os homens parecem que estão tudo virando mulher, e as mulheres parecem que estão querendo tudo virar homem, não tá assim? Tudo não, mas uma boa porcentagem, não é? Eu não sei se vocês já viram na internet, tem uns vídeos aí de uma galera que pensa que é cachorro, que é gatinho, se veste de cachorro, de animal. Tem outros que o cara pensa, eu sou uma ovelha, agora eu me identifico como ovelha. Né? Já viram essas coisas assim? É bizarro, assim, umas coisas assim bem esquisitas, né? Porque esse é o padrão do mundo. Hoje, o mundo está querendo impor sobre a sociedade, sobre os jovens, principalmente. Outra vez, há um tempo atrás, eu vim aqui ministrar no céu para os jovens, eu falei isso aí, eu acho que é muito mais difícil ser adolescente nos dias de hoje. Eu acho que está muito difícil, meus irmãos, porque com o avanço da tecnologia, o conteúdo que esses adolescentes recebem, né? A gente não tinha acesso a essa velocidade das coisas. Você vê que hoje tem muita criança que está doente, já com depressão, com síndrome bipolar. No meu tempo, criança brincava, né, Gustavo? Nós estava pendurado em árvore, nós estava correndo de carrinho de rolemã. E hoje a molecada está discutindo ideologia de gênero. Outro dia, o meu sobrinho falando comigo, que lá na escola dele tem uma menina que é homossexual, ele tem 13 anos na sala dele. Eu falei, mas tem homossexual, menina? Não, não tem só uma não, tem várias na minha sala, tem várias. É assim, molecada hoje? Não é? As escolas? Tem bastante, né? Então, a gente vê isso reflexo de uma sociedade doente. Sociedade doente. A pergunta que eu quero fazer para você nessa noite, para mim, primeiro e para você. Aonde está a igreja dessa geração? Cadê o povo de Deus? Há uma estatística, o último dado do censo do IBGE de 2022, que 26,9% da população brasileira é evangélica. Isso quer dizer que mais de 47 milhões de brasileiros se dizem cristãos. Cristãos evangélicos, não estou nem contando os católicos, evangélicos. 47 milhões é muita gente, né? Ainda falta muita gente para alcançar também, né? No país nós temos 220, né, milhões, né, de habitantes, é isso? 220 milhões, né, de habitantes. Mas mesmo assim, olhando para esse número aqui do IBGE, eu me assustei. Eu falei, meu Deus do céu, aonde está a igreja? Aonde estão os servos do Senhor? O que a gente tem feito para pregar o evangelho, para lutar contra isso? É uma imposição política, uma ideologia de Satanás. Eu vi um pastor falando, o pastor Jack, essa semana, ele falando a respeito do comunismo. As pessoas estão tentando enfiar o comunismo goela abaixo da população do modo geral. A gente vê que isso não é aqui do Brasil. Eu não vim aqui falar de política nessa noite, não, amém? Vim falar de Jesus. A resposta para o Brasil não é Bolsonaro, não é Lula, a resposta para o Brasil é Jesus. A palavra de Deus diz assim, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar,
e se converter dos seus maus caminhos, lá do céu ouvirei e responderei. O que está faltando para o Brasil é Jesus. O que está faltando para o Brasil são crentes, homens de Deus e mulheres posicionados em Cristo. O Fernando pregou aqui, falou aqui, né, do sacrifício que Paulo e Silas passaram, e ele falou que está faltando a gente sofrer, parece, né? Os irmãos aqui, tem muito venezuelano aqui, né? Tem muito venezuelano. Povo querido de Deus, amado por nós. Vocês são muito bem-vindos aqui no nosso meio, não só no Brasil, na nossa igreja. E a gente vê de pertinho o sofrimento desse povo, né? Vê o que uma ideologia maligna causa em toda uma nação. Amém? E como que nós vamos lutar contra esse tipo de coisa? Não é lutar com a militância, com poderio de arma, de guerra, de ir pra rua e vamos... Eu, por um tempo, também entrei nessa onda aí, cara. Eu confesso que eu votei no Bolsonaro, gosto dele e falei, cara, é a salvação do Brasil esse camarada aí, nós temos que ganhar. E fui lá no quartel e achava que isso era... E quando ele perdeu, foi uma decepção tão grande para mim, tão grande. E daí Deus fala comigo, você está buscando a esperança no lugar errado. Você está buscando a esperança na pessoa errada. Amém? Eu quero tratar um pouquinho desse texto aqui de Romanos 12. O apóstolo Paulo começa ali rogando, ele está como se estivesse implorando, né? Para que nós nos ofereçamos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O sacrifício refere-se a uma prática de se oferecer algo valioso a uma divindade. Se você procurar no Google lá, o que nesse sentido de sacrifício é oferecer algo valioso a Deus. É uma renúncia voluntária de algo precioso, como o seu tempo, como o seu prazer, como bens materiais. Né? Quando você tira um tempo para fazer a sua devocional, você está dedicando o seu tempo ali. Tempo é vida. Tempo é precioso, não volta mais, não é verdade? Quando você faz um jejum a Deus, você está dedicando algo precioso a Deus. É uma oferta ao Senhor também. E quando você vem e oferta na casa de Deus, quando você oferta sobre a vida de alguém, você também está oferecendo um sacrifício a Deus. Então, a gente percebe que o sacrifício ele exige da gente renúncia e exige também o esforço. O Fernando deu o exemplo aqui do atleta, né? O atleta, ele tem que praticar todos os dias. Você vê que tem atletas aí de nível profissional que treinam 8 horas por dia. Né? A filha dele é atleta, a esposa também, ele é meio enroladão, mas a Érica treina, você vê que ela tá fortinha. A Érica tá falando pra mim, tem que ir todo dia, né, treinar, porque senão sente dores, já começa o corpo ficar pesado, né? Então você vê que exige esforço da gente, é algo que vai custar algo para nós. O sacrifício, e o espírito de sacrifício é ceder ou passar por privações em benefício de outra pessoa ou de um coletivo. Então, quer dizer, hoje nós vivemos num tempo que as pessoas elas estão muito preocupadas com si mesmas. Tem até um texto lá em 2 Timóteo que fala isso, que vai haver um dia que as pessoas serão amantes de si mesmas, egoístas, vaidosos. O povo está egoísta hoje. Hoje você vê falta amor, né? Entre os próprios familiares. Você vê que o divórcio hoje ficou algo banal. Normal o divórcio? O mundo é. Mas o que a Bíblia fala sobre divórcio? O mundo fala que é normal transar fora do casamento. Você separa, você sai na balada, você pega quem você quer. Isso é o normal, esse é o padrão do mundo. E quando a igreja se levanta para falar contra isso, o que o mundo fala? Vocês são intolerantes. A Bíblia é desatualizada. Vocês precisam atualizar a Bíblia. Billy Graham falou que a Bíblia ela é mais atual do que o Jornal de Amanhã. Foi Billy Graham que falou, né? Ele fala que a Bíblia é mais atual do que o Jornal de Amanhã. A Bíblia tem resposta para tudo. A Bíblia é a resposta para essa geração. Amém? Então, até o Antigo Testamento, a gente precisava do quê? De o sumo sacerdote lá, oferecer um animalzinho. A palavra de Deus, vocês já pararam para pensar por que precisava matar um animalzinho? Vocês sabem por quê?
Precisava ir lá e matar um animalzinho lá, oferecer o sacrifício, derramar o sangue. Ser perdoado, isso mesmo. A palavra de Deus vai falar lá em Hebreus que sangue é o quê? Sangue é vida. E sem derramamento de sangue não há perdão dos pecados. Fala em Hebreus 6, você pode ler lá e estudar. Então, para que Deus perdoasse o povo, precisava alguém ir lá e derramar algum sangue. Só que o sangue de animais não era um sangue puro, perfeito. Até o sacerdote que entrava lá para oferecer o sacrifício, ele não era perfeito. O sumo sacerdote, para adentrar na presença de Deus, oferecer o sacrifício ritual, ele tinha que entrar com um sininho, né, pastor? Ele entrava com um sininho pendurado e uma corda. Porque quando acontecia dele entrar em pecado na presença de Deus, ele morria e pelo barulho do sininho eles escutavam e puxavam a corda. Vocês estão entendendo o nível que é a presença de Deus? É coisa séria, gente. Teve alguns homens no Antigo Testamento que eles, por tocarem na Arca da Aliança, morreram na hora. Morreram fulminados. Então, a gente percebe que a presença de Deus é algo valioso, precioso. E para que houvesse perdão dos pecados, era necessário o sangue de alguém, o sangue de animais. E quando Jesus veio, ele ofereceu o seu sangue, a sua carne em favor de nós. Então o sangue de Jesus é puro, porque não tinha mancha, não tinha pecado. E por causa disso, não precisa mais ficar oferecendo sacrifício de animal morto aqui no altar. Vocês já pensaram se no dia de hoje, no dia de hoje, vai ter culto lá na Comunidade Paz, você leva lá o seu cachorrinho, quem tiver gato, leva gato. É o que tem hoje, né? Animais domésticos. Uma pombinha, um carneirinho, um cordeirinho, você vai levar lá na Comunidade Paz, e no domingo de manhã o pastor Gustavo vai fazer o sacrifício. Então você tinha que levar o seu animal. Vocês imaginam que isso, no mundo de hoje, seria possível? Impossível, né? O mundo ia cair de pau, a imprensa ia detonar a igreja. Isso era o que exigia no Antigo Testamento, era um costume da época. Mas para a honra e glória do Senhor Jesus, o sangue de Jesus nos fez limpo de todo pecado. Nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Amém? Então não precisa mais você se autoflagelar. Não é isso que o texto aqui de Romanos está querendo dizer, que você precisa pagar uma promessa, que você precisa ir andando de joelho daqui não sei na onde, não oferecer o seu corpo como sacrifício. Mas Jesus já ofereceu por você. Mas agora o que Paulo está se referindo aqui é o que o Fernando falou aqui na primeira mensagem. Da sua vida ser uma oferta agradável a Deus. Jesus tem uma passagem que ele fala para os discípulos assim, ele fala assim, haverá um tempo que os adoradores adoram o Pai, não nesse monte, ou naquele monte, ou aqui nessa igreja, ou na outra igreja, mas em espírito e verdade, em todo o tempo. Então o reino de Deus passou a habitar dentro de nós. O Espírito Santo veio fazer morada dentro de mim e de você, desde o momento que você ergueu sua mão e aceitou Jesus. O Espírito Santo passou a habitar dentro de você. Você é a morada do Espírito Santo. E a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite: como está a sua vida no secreto? Como está a sua vida? Porque a gente vem aqui na igreja, até a roupa de crente, né? Roupinha legal, né, Lu? Uma camisa bonita, a gente coloca um sapato bonito. Os crentes, né? Tem uns crentes da moda, né? Tem uns que usam terno, as mulheres que usam vestido, tá tudo 10, legal. O negócio é ser bonito. Se é pro Senhor, amém? Agora, como que está a sua vida quando não tem ninguém vendo da igreja? Como que está a sua vida lá na sua vizinhança? Qual tem sido o seu testemunho lá no seu trabalho? Isso que Paulo está se referindo aqui no texto de Romanos, de se oferecer como um sacrifício vivo, santo e agradável. Deus é santo, querido, e a palavra fala, sede santos, como é santo aquele que chamou. Sabe, para o homem é muito difícil entender isso. A gente tem uma ideia de santidade, que santo é aquele que não vai pecar mais. Eu pensei assim por muito tempo. Eu virei crente, nunca mais eu vou pecar. É possível isso? Não é possível. A própria Bíblia diz lá em 1 João, capítulo 1, fala assim, se nós dissermos que não temos pecado, nós somos mentirosos. A verdade não está em nós. Mas que se nós confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado.
Amém? Então eu não deixei de ser pecador. Eu não sou melhor que ninguém. Eu estou aqui hoje pregando, que eu estou aqui cantando. Eu sou melhor que ninguém está aí. Todos nós que somos pecadores. Mas o sangue de Jesus me lavou, me comprou por um alto preço. E através dele eu sou santificado. Eu fui justificado. E o que as pessoas precisam olhar para mim e ver Cristo em mim. Se você continuar lendo lá o livro de 1 João, depois se você quiser dar uma lida, é tremendo ali que fala, começa falando a respeito daqueles do que eles viram, do que eles tocaram, que eles presenciaram, e o que eles testemunharam. Lê lá no comecinho de 1 João. E eu acho tremendo isso, porque toda vez que alguém tem um encontro real com Deus, e profundo, verdadeiro com Deus, a primeira coisa que ele reconhece é a santidade de Deus. Você vê isso aconteceu com Isaías, isso aconteceu com Moisés, aconteceu com vários homens de Deus, com Pedro. Primeiro ele reconhece a santidade de Deus. A segunda coisa que acontece automaticamente, a pessoa reconhece que é pecadora. Quando você tem convicção real de quem Deus é, você vai ter convicção de quem você é. Que nós somos pecadores, carecemos da glória de Deus. E a terceira coisa que tem que acontecer, precisa acontecer, assim como aconteceu com Isaías, quando ele vê Deus lá no alto, lá nos anjos e tal, ele tem uma visão de Deus, e ele fala, me perdoa, Senhor, porque eu sou homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo impuro. E logo na sequência do texto de Isaías 6, você vai ver que ele fala assim, eis-me aqui, envia-me a pregar o Evangelho. Então uma pessoa que ela reconheceu a Jesus como seu Salvador, é impossível ela ficar indiferente ao próximo. Uma pessoa que entende o quanto ela foi perdoada por Deus, o quanto ela foi amada por Jesus, o quão doloroso, o quão sacrifício foi de Jesus tão grande, o sacrifício do Pai de entregar o seu filho, o seu único filho por nós. Quando você tem a dimensão disso, é impossível você odiar o próximo. É impossível você ver uma pessoa indo para o inferno e você não vai fazer nada. A pessoa pode estar ali no seu trabalho, convive com você diariamente. Às vezes é um parente seu e você vai ficar indiferente. Então, sinto te dizer, mas você não teve um encontro real com Cristo ainda. A palavra fala lá em 1 João, se nós dissermos que nós amamos a Deus, que nós não vemos, se você não ama o seu irmão que você vê, você é mentiroso. Se você fala que ama Deus e odeia o seu irmão, você é mentiroso, você não ama Deus. Está lá na palavra, lê lá, 1 João. Convido você, eu já vou encerrar, mas antes disso eu convido você a abrir sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Primeira Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Amém? Tome posse dessa palavra, em nome de Jesus. É muito fácil, irmãos, a gente vir aqui adorar, vestir nossa roupa de crente, e vir aqui na igreja no domingo, vem na cela, e aquilo se torna um hábito, e você faz ali umas amizades, e aquilo acaba virando um clube. É muito fácil, é muito gostoso, né? Aqui, é gostoso, é prazeroso. E quando a gente tem o nosso primeiro amor ali, nossa conversão, logo no início da nossa conversão, e a gente, o Batata falou, tem fases, tem ciclos. E a gente quer ganhar o mundo, a gente quer pegar até pro cachorro. Se deixar, nós leva o cachorrinho para a igreja, né? Converter o bichinho também, né? Mas a gente é assim na nossa fase. Mas se a gente vai bobeando, a gente vai deixando esfriar. E a palavra de Deus fala assim, não apagueis o Espírito. Não deixe o Espírito Santo se apagar. Cara, aquilo que você recebeu de Deus, divide. Aquilo que você entendeu do Senhor, divide.
O Senhor confiou aqui, fala nesse texto de 1 Pedro, que nós somos o povo exclusivo de Deus. Para quê? Para pregar o Evangelho. Não vai ter outro povo, não vai vir anjo lá do céu pregar, não. Esquece, não vai acontecer isso. O que seus filhos têm escutado lá na escola? Vocês têm pego o caderno dos seus filhos, dado uma olhada? Pergunta para eles. Os adolescentes, cara, tem enxurrada de coisa na cabeça deles. Terrível, nas faculdades. Eu estou estudando agora, eu voltei a estudar. Lá na minha escola, que é para adulto, CB, eu estou fazendo para concluir meus estudos. E lá que é para adulto, eles vêm com ideologia na nossa mente, cara. A gente já tem uma opinião formada. A gente tem a nossa crença e se apega a ela. Mas essas crianças, cara, esses jovens que têm escutado esse povo vomitando na cabeça deles. E você, pai, você tem se posicionado e orado pelo seu filho? Você tem lido a palavra com ele? Você tem instruído o seu filho? O seu filho, quantas vezes ele vê você pegar a Bíblia na sua casa? Escutar do louvor? Amém? Que eu e você possamos ser usados por Deus. Amém? Que nós possamos ser esse povo santo, homens santos. Eu tenho falado lá na minha célula lá, cara. Eu quero ser santo, cara. Não o padrão do mundo, que hoje parece que tudo virou banal. Pode olhar, pode ver, pode tocar, pode tudo. Eu não quero o padrão do mundo para minha vida, para minha casa, para minha família. Os outros falam para mim, você é doido, você tem 3 filhos. Doido é vocês, cara, que não quer ter filho. Filho é uma bênção. A palavra de Deus fala que os filhos são como uma flecha na mão do Senhor. Quem tem que ter medo dos meus filhos é eles. Nós estamos do lado certo, não estamos? Meus filhos são cheios de Deus, para a honra e glória do Senhor. É meus filhos que vão saquear o inferno. É nós, gente, que tem que fazer a diferença. Não é o mundo que tem que influenciar a gente, cara. A gente tem que parar de temer o diabo. Parar de temer o mundo. Nós estamos do lado vencedor, não estamos? A palavra de Deus fala assim, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Sabe por que tem muita gente com medo do diabo? Com medo do anticristo, com medo do apocalipse, com medo. Porque não tem sujeitado a palavra de Deus. E a palavra de Deus fala que nós somos filhos de Deus. O próprio Espírito Santo testifica dentro de nós que nós somos herdeiros, co-herdeiros de Cristo. Então não tem por que você temer, meu irmão. Vigia com a sua mente. O texto ali de Romanos 12 fala o quê? Que você não se amoldar ao padrão desse mundo, mas renovar o que? A sua mente. Você não vai conseguir renovar o mundo, vai? Você consegue mudar a opinião de alguém? Você vai fazer o corintiano torcer pro Palmeiras? Consegue? Uma coisa tão pequena, você consegue fazer o palmeirense torcer pro corintiano? Não consegue. Esse aqui vai voltar naquele, da direita, não muda. Quem muda a opinião de alguém é só o Espírito Santo, cara. Nós não temos poder de convencimento. Você pode ter a lábia que for, você pode ser um cara eloquente, falar bem, ter o estudo que for. Você não vai conseguir mudar a mentalidade e a opinião de ninguém. Essa ideologia está aí e vai continuar aí. E a tendência é piorar. Mas você pode renovar a sua mente. Por último aqui, agora eu vou encerrar mesmo, prometo. Colossenses, capítulo 3, versículo 2. Pensem nas coisas do alto, não nas coisas da terra. Amém? Que a nossa mente, a nossa mentalidade, os meninos, cara, Deus é tremendo, cara. Os meninos veio aqui e fizeram o teatro aqui, né? Encenação, né? Quanto você tem dedicado a sua vida com Deus? O quanto você tem buscado o Senhor? O quanto você tem quebrantado o seu coração? Deixado Deus tratar você, falar com você, escutar a voz de Deus. Amém? Que eu e você possamos ser esse povo que vive essa verdade, que prega o Evangelho, como o Fernando falou, que às vezes você não vai usar nem palavras.
As pessoas vão olhar para você e vão ver Cristo em você. A palavra de Deus diz lá em Coríntios que nós somos as cartas de Cristo. O mundo não lê a Bíblia. O mundo lê eu e você. Amanhã não, segunda-feira lá no seu trabalho, a maioria das pessoas que trabalham com você não leram a Bíblia. Mas eles vão observar tudo que você faz. Olha lá o crente. Olha lá o que diz cristão. Fez uma coisa boa, fez uma coisa ruim. O que as pessoas têm lido de mim e de você? As pessoas têm lido Jesus? Têm lido santidade? Amém? Feche seus olhos, eu quero orar com você nesse instante.